Obrigado a todos, e vamos entrar na palavra de Deus juntos. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu chamo isso simplesmente de intimidade com Jesus e como ouvir a voz da intimidade de Deus com Jesus. E nós temos falado sobre isso nas últimas semanas, e eu tenho compartilhado com vocês a história de Zaqueu quando ele subiu em uma árvore, e eu sei que isso vai soar como um disco quebrado, e eu tenho uma tendência a fazer isso, mas é assim que aprendemos. E é assim que nos reunimos em nossa estima, a importância de algo, nós estimamos algo. E é importante. Com base em quantas vezes Deus está tentando nos dizer algo. E eu acredito que Ele está tentando realmente falar comigo. E Ele está tentando falar conosco como uma família da igreja também, e falar com você como um indivíduo da proximidade que Ele quer ter com você. Ele quer compartilhar com vocês não uma religião de regras e regulamentos, mas uma relação de amor e uma relação de comunhão e uma relação de fé e uma relação que é cheia de alegria. E francamente, isso é divertido. Deus é o Criador da diversão. Deus é o autor da alegria. Ele está em sua presença e a plenitude de alegria à sua direita são prazeres para sempre. Nós, como cristãos, falhamos em entender realmente as coisas boas que todos buscam na vida realmente vêm de Deus. Nós os procuramos tantas vezes nos lugares errados, e não de Deus. Pensamos que Deus é estéril e rígido, e não generoso em alguns aspectos, de alguma forma Ele é mesquinho e não quer abençoá-lo sobrenaturalmente acima e além de tudo o que você pode pedir ou pensar, mas Ele realmente quer. E Ele quer lhe dar alegria acima de tudo o que você já experimentou. A Bíblia diz que Jesus teve alegria acima de todos os seus irmãos. Ele tinha mais alegria do que qualquer um no mundo. A Bíblia diz que o riso faz bem. Como um remédio que Deus senta nos céus e ri. Deus tem uma personalidade realmente incrível. Deveria conhecê-lo melhor. Bem, estamos começando a conhecê-lo agora. Não estamos. E cada vez que nos reunimos, a intimidade com Jesus está realmente na vida de Zaqueu. Lembra-se disso. Ele subiu a uma árvore porque era muito baixo para ver Jesus enquanto sabemos que a intimidade com Jesus, que Zaqueu experimentou, foi iniciada por Jesus. Jesus iniciou este encontro. Jesus iniciou. Ele notou Zaqueu, certo? Ele reconheceu Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele o notou, o reconheceu. Ele falou com ele e disse que gostaria de ficar com ele. Veja, isso é intimidade. Deus repara em você. Tantas pessoas procuram ser notadas, mas não conseguem se lembrar e perceber que Deus as percebe. Deus repara em você. Ele nos nota, nos reconhece. Ele nos deseja, fala conosco. Ele fica com a gente. Esta é a intimidade a ser notada, a ser desejada, a ser reconhecida, a ser falada e a maneira com que Jesus fala para querer que Jesus, para querer passar tempo com você. Isto é, o que é intimidade. E João 13, 23 nos dá uma bela imagem de um discípulo que tinha uma intimidade com Jesus. Diz que houve reclinação na última ceia. Jesus está se preparando para ir para a cruz. E na última ceia, ele tem seus discípulos com ele e diz no versículo 23 de João 13, havia reclinação sobre o seio de Jesus. Um de seus discípulos a quem Jesus amava. E eu realmente amo esta passagem das Escrituras no novo padrão americano. Diz que estava reclinado sobre o peito de Jesus. Um de seus discípulos a quem Jesus amava. Assim, uma tradução fala de seu seio. A Bíblia fala em João capítulo 1, que Jesus está no seio do Pai. Ele está no seio do Pai, seu coração bate com o que o coração do Pai bate. E assim, da mesma forma que Jesus está no seio do Pai, Ele nos oferece uma relação onde podemos estar no seio de Jesus, onde nossa cabeça pode realmente descansar e reclinar-se sobre seu peito. Este não é veja, este não é um Deus distante que mantém as pessoas longe. Esta é uma bela amiga que pede para você vir. Este é um belo amigo que quer que você coloque a cabeça no peito dele e ouça e sinta o que o coração dele ouve e sente. Isto é intimidade com Jesus. Isto é quando vamos realmente ouvir a voz de Deus e cada ser humano que Deus já usou na Bíblia, cada grande homem ou mulher na Bíblia,
a única coisa que marcou a sua vida mais do que qualquer outra coisa, porque há todos os tipos de pessoas diferentes que Deus usou, seja Moisés ou Davi ou Abraão ou Raabe, a prostituta. Há tantas pessoas diferentes que Deus usou, mas com cada um deles, a coisa que marcou a sua vida foi a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. E talvez fosse a sua vontade de ouvir a voz de Deus, mesmo que às vezes eles não ouvissem. Tudo isso. Bem, Deus disse a Moisés para falar com a rocha e Moisés ficou frustrado e bravo com o povo e ele bateu na rocha e Deus disse-lhes para falar com ela que você não tem que usar a força para trazer um milagre, para falar as palavras e milagres acontecer. Você pode ficar calmo. Você pode ficar em paz. Você pode ficar à vontade porque você está ouvindo a voz de Deus e, em seguida, respondendo a essa voz. Mas observe que João está reclinado à mesa com Jesus, ele está reclinado. Reclinar-se é como, quando você pensa em uma poltrona reclinável, você sabe, você se senta, você sabe, reclina o assento no cinema ou um assento reclinável em sua casa. Agora os bancos reclináveis, você sabe, costumavam ser muito diferentes anos atrás, mas você entende o ponto aqui é que é descanso. Está reclinada. É pacífica. É calmo, relaxante. E Jesus se congratula com isso. Jesus não diz, ei garoto, tire sua cabeça do meu peito. O que você está fazendo? Ele congratula-se com isso. E ele responde John eventualmente neste momento na última ceia. Mas esta reclinação é uma palavra muito bonita que acho que precisamos abraçar. Que nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de luta. É uma relação de descanso. É uma relação de confiança. É a relação de não nos apoiarmos na nossa própria compreensão, mas nos seus seios sobre o peito, no coração, na fossa, em Jesus. É disso que se trata a intimidade com Ele. A palavra intimidade significa um relacionamento pessoal próximo, familiar, afetuoso ou amoroso com outra pessoa ou grupo, um relacionamento pessoal próximo, familiar e afetuoso ou amoroso com outra pessoa ou grupo. Portanto, a intimidade com Jesus se baseia apenas nessa definição, a definição simples, uma relação pessoal próxima, familiar, afetuosa e amorosa com Jesus. Agora, antes de começar a se desqualificar, deixe-me impedi-lo que parar de nos desqualificar desse tipo de intimidade, porque pensamos, eu não sou santo o suficiente. Eu não tenho pecado suficiente da minha vida. Eu não fiz o suficiente. Eu não mereço tão perto, íntimo. Como se ele não me aceitasse. Esses caras são pecadores. Esses homens ainda nem nasceram de novo. Jesus ainda nem sequer ressuscitou dos mortos. Jesus é Deus. Na carne, Jesus é Emanuele e ele os acolhe para reclinar. Jesus não espera que vocês se entendam para te convidar para a intimidade. A intimidade que vocês têm com ele vai fazer com que vocês se reúnam muito maior e muito mais duradouro e muito mais rápido, simplesmente experimentando essa comunhão de intimidade com Jesus. Mesmo quando recebemos a comunhão, não deve ser essa busca estéril de tirar o pecado de nossas vidas antes de tomarmos o pão e a bebida, o cálice. Não, deve ser um momento íntimo. Deus, sabe quantas vezes eu falhei. Você sabe com quantas coisas eu luto, mas obrigado por me convidar ainda para a sua mesa. Obrigado por me colocar na sua mesa. Obrigado por seus braços. Estar aberto para a minha cabeça vindo para o seu peito. Isso é intimidade. Se eu não me recompor para que você possa ter intimidade, é ter intimidade, o que fará com que todo o resto se desdobre. Exatamente do jeito que você precisa, ao invés de você ter que juntar tudo antes de encontrar descanso. Antes que você possa ouvir sua voz, antes que você possa sua experiência, seu poder e sua proximidade.
São todos bem-vindos. Todos são bem-vindos a esta caminhada mais próxima. Jesus quebrou o muro divisório. Ele removeu a parede, o véu, a distância, o abismo entre nós e Deus. E ele nos leva à sua mesa. Não somos apenas convidados a ir para o céu um dia. Estamos sentados com ele em lugares celestiais. Não estamos sentados à mesa das crianças. Você sabe, se você tem um durante a ação de graças ou Natal, você tem a mesa de adulto, e então você tem a mesa das crianças lá, e é menor. É mais curto, sabe, mais perto do chão. E todas as crianças devem comer lá, mas os adultos comem no não estamos na mesa das crianças. Quando se trata de comunhão com Jesus e proximidade e intimidade com Jesus, estamos na mesa principal. Voltamos, só há uma mesa. É a mesa do Senhor. É a mesa dele. E adivinha só? Todos nós cabemos na mesa. Você já esteve em uma mesa pequena e todas essas pessoas tentando acampar, e não é grande o suficiente de uma mesa. Acredite em mim, esta mesa é grande o suficiente para todos nós. Assim como a arca era grande o suficiente para todos os humanos. A mesa é grande o suficiente para cada ser humano que quer sentar-se com Jesus e beber em seu amor e beber em seu afeto e beber em sua proximidade. E então eu realmente quero encorajá-lo que é disso que se trata, porque essa proximidade vai ter um efeito cascata em suas emoções e em seu relacionamento consigo mesmo, e em seu relacionamento com os outros e seu relacionamento com o dinheiro, e seu relacionamento com o tempo e seu relacionamento com seu corpo. E todas as outras relações serão efetuadas por esta troca, esta intimidade, esta troca de proximidade com Jesus. E eu vou falar mais sobre isso em um momento, mas a intimidade com Jesus significa algumas coisas como eu tenho compartilhado com você. Intimidade com Jesus significa João fez para se inclinar, para ouvir o que seu coração bate para o coração de Deus, o coração de Jesus é o que você vai pegar. Quando você está encostado no peito dele. João sentiu o batimento cardíaco de Jesus. João estava inclinado para Jesus e João, quando Pedro queria descobrir quem iria trair o Senhor porque Pedro estava preocupado, era ele. E assim ele disse, João perguntou a Jesus. Por que Pedro não perguntou a ele? Porque Peter tinha medo da intimidade. Pedro estava sempre tentando ganhar a aprovação de Deus através de seu zelo e através de seu comportamento. E através de sua ação. John não estava lutando por isso. John colocou a cabeça no peito. John colocou a cabeça no peito de Jesus. Lembro-me do aniversário de um dos meus filhos. Eles são homens, obviamente, agora, e isso não foi há muito tempo, mas era seu aniversário. Fomos todos jantar fora. Era Joseph, na verdade, era seu aniversário e estávamos todos jantando fora e sua mãe e eu chegamos lá um pouco mais cedo. E quando ele chegou à mesa, ele literalmente veio para onde eu estava sentado. Era como um banco ou os assentos estavam próximos um do outro. E ele veio e colocou a cabeça no meu peito. E era apenas um momento de afeto que ele estava compartilhando e experimentando comigo. E ele tomou a iniciativa de colocar a cabeça lá e foi precioso para mim. E eu pensei sobre isso e eu gostaria de ter apenas, você sabe, agarrado ele, e apenas começou a dizer-lhe todas as coisas que estavam em meu coração para ele e eu, como eu sinto por todos os meus filhos. E este é o coração de Jesus. E meu filho não precisava ganhar o direito de vir e sentar e colocar a cabeça no meu peito. Ele não tinha que lutar ou se esforçar ou merecer ou trabalhar para isso. Ele simplesmente veio e colocou a cabeça lá. E quero encorajá-los a fazer isso com Jesus e sentir isso, e não tenham medo. Peter tinha medo da intimidade. Há um medo de intimidade que muitas pessoas têm em relacionamentos pessoais e em um relacionamento com Deus. Temos medo que ele nos exponha. Temos medo que ele fique bravo conosco. Tememos que ele nos rejeite. Temos medo que ele nos diga algo que não podemos fazer. Como se ele fosse nos pedir para fazer algo que não queremos fazer, ou que não estamos dispostos a fazer, ou não podemos, ou não parecemos capazes. Ele não é assim.
Ele está pronto para apenas responder às suas perguntas e deixar você sentir o coração dele. Este é o Deus da Bíblia. Este é o nosso Pai Celestial. Este é o nosso Salvador. Ele não é um Deus que está ansioso para entrar em sua presença. Não entramos em sua presença com a nossa, ou não entramos em nosso presente, entramos em sua presença por nossas obras. Nós não entramos em sua presença nem mesmo por nosso louvor. Nosso louvor não nos traz a presença de Deus. O sangue de Jesus nos leva ao fato de que somos seus filhos, nascemos de novo, onde o sangue dele está em nossas veias agora, e somos família com ele. E se você já viu pessoas que são afetuosas umas com as outras, multiplique isso vezes 1.000.000 de vezes, 1.000.000 de vezes quadrilhão. É assim que Deus se sente em relação a você. É assim que ele se sente. Portanto, essa intimidade com Jesus está inclinada para ouvir o que ele está dizendo e ouvir o que seu coração bate e o que seu coração bate com o que seu coração bate. Qual é o coração de Jesus? O coração de Jesus são almas que salvam almas. O coração de Jesus é família, sua igreja, família e famílias que emergiram de seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Seu batimento cardíaco é para ser salvo, como o batimento cardíaco é para a família da igreja estar junta e permanecer conectada e crescer junto e evoluir junto. E seu batimento cardíaco é para os pobres, os que sofrem e os que sofrem. Estas são as coisas que, se você se inclinar para realmente ouvir e sentir o pulso de Jesus, são estas três coisas. São almas, cara. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas para que todos cheguem ao arrependimento. Seu batimento cardíaco é para as almas. O cardíaco dele é para a família da igreja. Ele não morreu apenas por todos os nossos pecados. Ele morreu por sua igreja. Ele derramou seu sangue por sua igreja, bem como para ser sua noiva e para se tornar sua noiva e para ser escolhido foram escolhidos por ele para ser sua noiva foram escolhidos por ele para ser sua família, para estar no relacionamento mais íntimo. Não é uma coincidência que Deus iguale o casamento a esse relacionamento entre nós em Jesus. Porque quando você pensa em casamento, você pensa em proximidade e intimidade. E essa é a relação que Jesus oferece a cada um de nós. Portanto, é melhor se inclinar para ouvir o que seu coração bate. A segunda coisa sobre intimidade o que significa é que João nos mostra que podemos deixá-lo saber que intimidade com Jesus significa deixá-lo saber que você quer ir mais fundo com ele, deixá-lo saber que não, porque não pedimos. Deixe-o saber que você quer ir mais fundo com ele. Peça-lhe para lhe mostrar coisas que ele nunca lhe mostrou antes e mostrar-lhe coisas que ele nunca mostrou a ninguém antes. Eu realmente acredito que ele responderá. Se você pedir a ele para fazer isso, em seguida, esperar a sua resposta. Veja João reclinando e colocando a cabeça no peito de Jesus. Ele estava ouvindo para que servia o coração de Jesus. Então João foi ousado o suficiente para pedir-lhe para perguntar a Jesus algo que ninguém nunca lhe perguntou antes. E João espera uma resposta porque Jesus lhe respondeu e disse, é este. E ele estava se referindo àquele que mergulhou seu pão com Jesus. Não é a questão, não é o que Jesus disse. A questão é que ele respondeu à oração de João. Senhor, quem é? Ele perguntou algo que ninguém nunca me pediu. Ele perguntou uma coisa, Peter não estava disposto a perguntar. Ele disse, Senhor, quem é? E Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu. E então devemos esperar uma resposta. E o que é essa intimidade com Jesus? E como ouvimos a voz dele? Em Revelação, capítulo 3, versículo 20. Jesus diz, eis que eu sei que compartilhei este versículo muitas vezes, provavelmente compartilhado no domingo passado, provavelmente compartilhado no provavelmente dividi-lo no próximo domingo para ver, eu estou na porta e bater. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, você sabe, há momentos em que ouvimos a voz de Deus,
mas não abrimos a porta. Sabe, às vezes ouvimos a voz de Deus, mas não estamos prestando atenção ou ouvindo. Estamos distraídos com todas essas outras vozes que estão em nosso mundo. Todas as mídias sociais que estão no mundo, todas as vozes, se são as mídias, se são as pessoas, se é político, se é relacionado à pandemia, se é, queremos ouvir o que o povo está dizendo. Isso é um desperdício de tempo e de energia. Jesus está à sua porta. Se a estrela de cinema mais famosa, o homem mais rico do mundo estivesse na sua porta e batesse, você certamente ouviria. E você teria certeza de abrir a porta porque essa pessoa representa algo que você admira. Bem, Jesus é o mais admirável. Sua beleza é como nenhuma outra. Sua presença é como nenhuma outra. Seu amor é como nenhum outro. E sua voz é como nenhuma outra. Mas se abrirmos a porta, irei até ele e jantarei com ele. O que significa abrir a porta? Abrir a porta. Esta é a intimidade com Jesus, abrir a porta e deixá-lo entrar. E então escrevi algumas coisas que isso significa para mim. Abrir a porta para Jesus significa abri-lo. Abrir a porta para a sua proximidade. Como está aberto a esse relacionamento próximo para onde você fala com ele a qualquer momento o tempo todo. Não fale com Jesus e fale com Deus, apenas na minha citação, cite de manhã, devoção e conversando com ele durante todo o dia, ouvindo sua voz durante todo o dia. Tenho certeza de que falhei muitas vezes ao ouvi-lo. Mas o mais bonito é que ele nunca vai calar a boca com o que está tentando te dizer. Ele vai trazê-lo de novo, e ele vai trazê-lo de novo. Ele o trará de uma maneira diferente para que você ouça, desde que abra a porta, então esteja aberto a essa proximidade. Número 2. Para mim, abrir a porta significa abrir a porta para a sua correção. Diz no versículo seguinte: aquele que vencer, eu lhe concederei que se sente, estava sentado comigo em meu trono, assim como eu superei e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Acredito que há tantas coisas sobre as quais estamos realmente errados. Há certas coisas sobre Deus que estão certas e nós estamos errados. Há certas coisas sobre nós mesmos que achamos que estão certas, mas estão erradas. Há tantas coisas sobre os outros que achamos que estão certas, mas estão erradas. E assim abrir a porta a Jesus nesta intimidade, significa abrir a porta para a sua correção para deixá-lo corrigir a sua visão dele, para deixá-lo corrigir a sua visão de si mesmo, para deixá-lo corrigir a sua visão dos outros. Você vê que uma visão adequada de Deus o fará apaixonado por ele. Uma visão errada dele o deixará distante dele. Uma visão adequada de si mesmo fará você feliz. Uma visão imprópria e errada de si mesmo fará com que você seja condenado. E você se concentrará em todas as coisas erradas sobre você e em todas as coisas ruins sobre você. Então você vai se abrir para Jesus, corrigindo você nas coisas que você acredita que Jesus não está tentando corrigir o seu comportamento. Ele está tentando corrigir suas crenças, porque a crença correta sempre produzirá um comportamento correto. Eventualmente, pode não ser imediatamente porque somos humanos. Cometemos erros, ficamos aquém. Nós não entendemos completamente o que eu pensei ter ouvido a voz de Deus. 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, como algumas das coisas que eu estava ouvindo estavam erradas, mas está sempre evoluindo, crescendo o relacionamento com Deus, para cada evolução, crescendo o relacionamento. Quando temos intimidade com Jesus, é essa capacidade de receber sua correção, não como uma rejeição, mas receber sua correção como uma melhor maneira de entender como ele é, quem você é e quem os outros são. Correção. É abrir a porta significa abrir a porta para a sua proximidade, abrir a porta para a sua correção para o pensamento errado e crer errado. E está abrindo a porta para a sua compaixão. Sabe,
eu acho que nós realmente temos que deixar Deus nos amar. Temos que deixar Deus nos mostrar, temos que deixar Deus nos mostrar, temos que acreditar em Sua palavra de que Sua misericórdia é nova a cada manhã. Nós realmente precisamos nos abrir à Sua misericórdia, nos abrir à Sua compaixão para conosco, que você sabe o que isso fará com que nós abramos nosso coração de compaixão para com os outros. Teremos empatia com as pessoas. Veremos as pessoas de forma diferente. Vamos parar de julgar e começar a orar. Vamos parar de ficar com raiva das pessoas por nos desapontar. E vamos mover nosso conector de confiança para Deus, em vez de precisar que as pessoas venham por nós. Deixaremos de ficar desapontados com as pessoas. E paramos de esperar tanto das pessoas e começamos a esperar a compaixão que precisamos de Deus e começamos a misericórdia que precisamos de Deus. Então abrir a porta significa abrir a porta para a sua proximidade, abrir a porta para a sua correção, abrir a porta para a sua compaixão. Meu versículo favorito na Bíblia sobre a compaixão de Jesus está em Isaías capítulo 42, versículos 3 e 4. E eu vou ler para você a partir da Bíblia Mensagem. Diz que ele não deixará de lado os machucados e a dor. Que bela escritura! Isaías capítulo 42, versículo 3 e 4. Ele não deixará de lado os machucados e a dor. É tão bonito, não é? E ele não vai desconsiderar o pequeno e insignificante. Isaías capítulo 42 versículo 3 continua a dizer, mas ele vai constante e firmemente definir as coisas, certo? Ele não vai se cansar e não vai desistir. Ele não será detido até que tenha terminado seu trabalho de consertar as coisas na terra. Eu amo a parte deste versículo que diz que ele não vai deixar de lado os machucados e a dor. E não desconsiderará o pequeno e o insignificante. Você já se sentiu insignificante ou pequeno? Você já foi machucado e ferido? Ele não vai desconsiderar você. Ele não vai te deixar de lado. Ele virá até você com compaixão. Ele vai curar você onde você está sofrendo e então ele vai fazer de você um curandeiro. E iremos a este mundo com poder e amor. E vamos mudar o mundo mudando vidas e dando para os outros. A compaixão que ele nos deu e a intimidade com Jesus significa abrir a porta e abrir a porta significa abrir a porta para a sua proximidade, abrir a porta para a sua correção, abrir a porta para a sua compaixão e abrir a porta para a sua comunidade. Você sabe, eu realmente acho que Deus tem falado comigo sobre a comunidade desde que Covid, como mais do que nunca, é que precisamos um do outro e precisamos da comunidade e precisamos estar conectados. E se fossemos um dos nossos mantras, quando a Covid atingiu pela primeira vez era que não importava como você se conectava. Importa que você se conecte. E é por isso que nossa família de igreja online cresceu e nossa família de igreja online tornou-se parte de nossa experiência juntos. Temos nossas comunidades presenciais também, mas temos essa comunidade online que está criando conexão e proximidade e intimidade. Mesmo conosco, uns aos outros e carinho, abertura, perdão e aceitação. Este é o belo aspecto da comunidade. É que você não está sozinho. Que você tem família que quando você está plantado na casa de Deus, que é quando você floresce. Quando você faz parte da comunidade, é quando seus dons começam a ser usados. Quando você faz parte da comunidade de fé e da comunidade de pessoas, de um grupo de pessoas, isso não significa que você não pode acessar, observar e ouvir os outros também. Mas você faz um compromisso com uma comunidade de pessoas que Deus coloca o solitário nas famílias que Deus coloca, cada membro no corpo, assim como Ele deseja. 1 Coríntios 12 fala sobre comunidade, é bonito e intimidade com Jesus. E vou encerrar com isso. A intimidade com Jesus assume várias dimensões. A intimidade emocional com Jesus, que é uma partilha sincera e autêntica de seus pensamentos e sentimentos. Muitas pessoas não o fazem, não são sinceras.
Eles não estão compartilhando seus pensamentos e sentimentos. Eles pensam que Deus ficará bravo com eles, mas Ele já conhece seus pensamentos e sentimentos. Então compartilhe com Ele, francamente, tudo e qualquer coisa. Quando você quiser, Ele está ouvindo. Ele ouve tanto quanto fala. Ele ouve mais do que fala. Ele ouve o seu choro. Ele ouve o seu coração. Ele ouve suas orações. Então a intimidade emocional. Então a intimidade intelectual. É a liberdade de pensar que é a liberdade que está dando a alguém. A intimidade intelectual da liberdade é que estamos em um relacionamento com Jesus, onde Ele nos permite pensar livremente por nós mesmos para onde nossos pensamentos eventualmente se alinham com seus pensamentos, mas Ele nos dá a liberdade de escolher e a liberdade de pensar e a liberdade de, e em qualquer relacionamento, se você quer proximidade com outro ser humano, por exemplo, você tem que estar disposto a ter intimidade intelectual, o que significa dar a outra pessoa o direito de pensar da maneira que ela quer pensar. E com Jesus, Ele nos dá o direito de pensar qualquer coisa e livre para pensar livremente. E então Ele nos ajusta como na hora certa. Ele nos mostra onde estamos perdendo. É ótimo porque estamos nessa relação próxima com alguém que sabe tudo. Se você já esteve perto de alguém que pensa que sabe tudo, ele tem uma resposta para tudo, mas realmente não sabe tudo, mas Jesus sabe. E Ele nem sempre responde a tudo. No sentido de falar em todas as áreas de sua vida o tempo todo, você não seria capaz de lidar com isso. Deus cronometra tudo corretamente. Quando Ele fala com você sobre uma determinada coisa ou certa correção em sua vida, essa é a intimidade intelectual que Ele te dá espaço para ter tempo, para pensar, certo? Para ter tempo, para acertar em seus pensamentos e suas crenças. Ele fica perto de você durante todo esse processo. Ele não diz, assim que você receber isso, então venha mais perto de mim. Ele não fala assim. Ele não pensa assim. Esse não é o relacionamento que Ele oferece a você. Ele oferece algo muito melhor e superior a isso. Esse é um relacionamento condescendente e Jesus é o menor dos condescendentes. Ele nunca será condescendente. Ele nunca olhará para você ou falará para você. Ele vai olhar baixo para você quando Ele está ajudando você para cima, que é a única vez que Ele olha para baixo para nós é quando Ele está nos ajudando para cima. A intimidade vivencial é o tempo gasto em experiências que levam ao doce afeto. E isso, você sabe, como uma piada interna. Se você tem um relacionamento com alguém onde você está perto o suficiente para ter como uma piada interna com eles, é porque há essa intimidade experiencial. Você compartilhou a mesma coisa com essa pessoa. E você tem uma piada interna sobre essa coisa por causa de uma experiência comum compartilhada. Então Jesus quer que tenhamos experiências com Ele que criem memórias para nós que durem para sempre. E então a intimidade espiritual com o que significa que não há julgamento. Ele não julga. Nós exploramos nossa jornada. Descobrimos coisas em nossa jornada. E evoluímos como uma pessoa em nossa jornada, que o tempo todo estamos evoluindo. Jesus nunca julgou. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo ou para julgar o mundo. Mas Ele enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo, e para recebê-lo, e para curá-lo, e para não enviar seu Filho ao mundo, para julgar o mundo, mas para que fossemos salvos por Ele. A intimidade espiritual significa que não importa onde você esteja em sua jornada, Jesus nunca o julga. E Ele está lhe dando espaço para evoluir e crescer. E você tem espaço para evoluir e crescer aqui nesse ambiente. E me sinto segura para ter espaço para crescer e evoluir nesse ambiente também. Como parte desta igreja, família, se você não faz parte da família de Deus, como nós fechamos, a primeira coisa que eu quero fazer antes de fecharmos é convidá-lo a receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Como estamos terminando nosso serviço neste momento, não podemos terminar sem recebê-lo na família. Jesus está batendo na porta primeiro para vir para você abrir a porta e deixá-lo vir e ser seu Salvador e ser seu melhor amigo. Se você nunca orou essa oração, se você nunca teve certeza de sua salvação, se você nunca percebeu que somos salvos pela graça através da fé, agora é o seu tempo.
Agora é a hora de entrar na família de Deus. Reze isso em voz alta depois de mim, apenas diga a este Pai Celestial: convido Jesus para minha vida como meu Salvador. E Deus diga isso em voz alta: convido Jesus Cristo para minha vida como meu Salvador e Senhor. Acredito que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos. Portanto, faço parte da família de Deus. Amém. É simples assim. Se você orar essa oração, me avise se você orou essa oração. Eu quero ouvir de você. Tenho um presente que quero te enviar. Você pode baixar este presente. Deveria estar na sua tela. Você pode baixá-lo em qualquer lugar do mundo, absolutamente livre. O poder de uma nova vida. São os próximos passos nesta jornada de seu relacionamento com Deus. E agora deixe-me rezar por cada um de vocês, Pai. Obrigado por este desenho que você está nos puxando para esta proximidade, que você está nos atraindo. Eu oro para que cada pessoa sinta a liberdade e sinta o convite e sinta a abertura que você tem para esta caminhada íntima com você. Desperte o desejo em cada um de nós de querer isso, esperar isso, perseguir isso, porque você está primeiro nos perseguindo em nome de Jesus. Bem, eu amo vocês. Até o nosso próximo culto. Verei você então confiar em Deus hoje. E lembre-se de quando você acredita que Jesus é seu melhor amigo, tudo vai ficar bem. Vejo você no nosso próximo culto. Deus o abençoe.